Saudações acadêmicas. Fazer um texto muito curtinho, mas que esclarece uma questão sobre a constitucionalidade da emenda. Na realidade, o nascimento desse texto surgiu com uma consulta feita pelo secretário da Fazenda, o secretário de Finanças de Joinville, para esses dois autores, para o Clemerson Cleve e para o Solon Sen. E eles esses dois juristas foram instados a se manifestar sobre, primeiro, se essas alíquotas advindas da emenda 29 ou de 2000, ou melhor, se essa previsão dessas alíquotas diferenciadas em razão do uso ou da localização do imóvel são compatíveis com as cláusulas pétreas da Constituição, e se sim, se poderia, após essa promulgação da emenda, realmente se instituído o IPTU progressivo em razão do valor venal do imóvel, né? Debate que até então parecia ser finalizado, já está finalizado pelo Supremo, já que ele já tinha declarado inconstitucionalidade de IPTU progressivo em razão do valor venal do imóvel. Então, o texto, obviamente, é sobre o IPTU e essa emenda constitucional 29 e sobre a legitimidade da progressão das alíquotas em razão do valor venal do imóvel, né? E essas alíquotas diferenciadas. E aí traçado primeiramente um histórico, né, sobre a progressividade do IPTU, que a redação originária da Constituição ela apenas tinha previsto uma progressividade, mas uma progressividade para assegurar o cumprimento social da propriedade, uma progressividade extrafiscal. Além disso, o artigo da Constituição 182 já tinha facultado ao poder público, mediante lei específica, né, que provavelmente é o plano diretor, exigir que o adequado aproveitamento do proprietário do solo urbano, né, não edificado, subutilizado ou não utilizado, sob pena aí de algumas medidas, inclusive a instituição de um IPTU progressivo no tempo, né? E aí alguns autores, por exemplo, o Marco Aurélio Greco, Ives Granda, o Aires Barreto, eles começaram a sustentar que esses dispositivos eles tratavam apenas de uma espécie de progressividade. Óbvio que é a progressividade extrafiscal no tempo voltado à realização da função social da propriedade. Entanto, outros autores, e aqui inclui-se Bete Carrasco, ele sustentou uma existência da possibilidade de uma progressividade decorrente do princípio da capacidade contributiva, ou seja, uma progressividade fiscal. E aí tirou toda a briga, né? Porque até então, provavelmente, vocês podem perceber que a briga vai girar em torno se pode um imóvel revelar a capacidade contributiva, né? Incidir um tributo progressivo em rem sobre a coisa. E aí, a Bete Carrasco, voltando para a ideia dela, sustentou três progressividades, né? Duas previstas na Constituição e uma outra prevista decorrente aqui do princípio da capacidade contributiva. Isso antes da emenda 29, né? Dentre essas progressividades previstas na Constituição, uma delas buscaria realizar a função social da propriedade e autorizaria aqui a instituição de alíquotas progressivas em função de alguma conveniência local prevista no plano diretor do município. A outra progressividade fiscal teria um caráter sancionatório e também determinaria que uma alíquota progressiva no tempo, se o proprietário do imóvel não observasse as diretivas do plano diretor, né? Ela divide essas duas progressividades, uma que está no 145 e outra que está no 182, mas a gente vai ver que não é dividido, né? Já está na mesma coisa. Uma terceira progressividade, que a Bete Carrasco sustenta, é a progressividade fiscal, que autoriza a instituição de alíquotas em função do aumento da base de cálculo, do valor venal do imóvel, né? E aí, segundo a Bete Carrasco, o regime jurídico do IPTU, o próprio regime jurídico do IPTU faz dele uma ferramenta aí fiscal ou arrecadatória que também pode ser extrafiscal ou ordinatória, né? No caso, ordinatório por voltar aqui à realização da função social da propriedade urbana. E aí, a STF enfrentou a questão no RE 153 771, Minas Gerais, e entendeu que a Constituição Federal
admitiu apenas o IPTU progressivo em razão de sua natureza extrafiscal, voltada aqui a satisfazer a função social da propriedade. E segundo, STF, ele concluiu também que essa progressividade, que tanto nos artigos 156 quanto nos 182, né, elas se tratavam basicamente da mesma coisa. E o argumento sobre a incompatibilidade do IPTU progressivo em razão do valor venal foi porque, sob o império da Constituição atual, não seria admissível uma progressividade fiscal do IPTU com base exclusivamente no 145, parágrafo 1º, que é o princípio, que é o artigo dispositivo que expressa aqui a capacidade contributiva. E a razão disso é porque o IPTU teria um caráter real, incompatível com a progressividade decorrente da capacidade econômica do contribuinte. Não existe uma capacidade econômica do imóvel, né? E não pode exigir isso com o dispositivo genérico, né? Com o dispositivo genérico da capacidade contributiva. Essa era a visão do Supremo à época, só que o Congresso, uma reação legislativa, uma reviravolta, editou uma emenda, né, logo em seguida, que modificou o regime jurídico da progressividade do IPTU, fazendo com que ele pudesse ser progressivo em razão do valor venal do imóvel e também ter uma alíquota diferenciada em razão da local e do uso, né? Veja que um caso de progressividade e o outro é caso de alíquotas diferenciadas, parecido com o que a gente tem no IPVA, por exemplo, o IPVA verde, veículos que não funcionam, funcionam elétrico, veículos híbridos têm alíquotas menores em função do imóvel, né? do automóvel. No caso do IPTU, tem alíquotas diferenciadas em função de acordo com a localização e uso, se é comercial, se é residencial, e aí ficou claro aqui com essa emenda que sim, por emenda, foi possível a instituição da progressividade fiscal do IPTU. Só que há algumas considerações sobre isso, principalmente sobre a progressividade e impostos reais. Porque quando a Constituição previu a capacidade contributiva no 145, parágrafo 1º, ela nada inovou aqui no sistema tributário que pese esse princípio não estivesse positivado na Constituição anterior, mas vários autores já entendiam que esse princípio fazia parte do sistema tributário, a Leomar Baleiro, ainda que de forma implícita. E, na verdade, a tributação aqui conforme a capacidade contributiva constituiu uma demanda dos princípios republicanos e da isonomia tributária. E por isso é um motivo porque ela não necessariamente deveria ser explícita, né? A capacidade contributiva é inerente ao próprio Estado, né? Das pessoas terem deveres de serem distribuídos a um ônus da carga tributária, né? Segundo as suas capacidades. E aí, os autores, o Clemerson Cleve e esqueci o nome, Solonsen, eles admitem que a progressividade seria um corolário da capacidade contributiva, o que muitos autores admitem que não são, embora ela não seja contrária aos princípios excludentes, um não seria corolário do outro, né? Mas eles admitem que a progressividade é um subprincípio da capacidade contributiva, assim como o Lobo Torres, né? No livro dele, ele trata a progressividade como subprincípio da capacidade contributiva. E a exigência aqui da aumento de alíquotas, conforme o aumento da base de cálculo, ela tem a finalidade de impedir que a carga tributária permaneça a mesma para contribuintes com capacidades econômicas distintas. Se você tem um imóvel a virar solto, presume-se que você tem uma capacidade contributiva maior, né? E aí a progressividade, antes de ser aqui uma mera técnica legislativa, é realmente um princípio fundamental do sistema constitucional tributário, que também, além de ser ser um funcionador aqui da progressividade, a capacidade contributiva ela está contida aqui no princípio da igualdade, mas a igualdade material, essa igualdade que visa tratar iguais de formas igual e diferentes de formas diferentes, né? E segundo o professor Roque Carrasco, tem um dever de se voltar aqui, de colocar o legislador atento, né, para as injustiças tributárias. E aí o Alfredo Augusto Becker ele vai nos dizer que em países cujo sistema jurídico tem uma regra constitucional conferindo juridicidade ao princípio da capacidade contributiva,
o legislador teria o dever jurídico de dosar aqui a proporção e a progressividade do tributo, de modo a não haver uma violação de uma regra da jurídica constitucional que previsse a capacidade contributiva. Então, vejam, alguns autores, a capacidade contributiva tem uma força muito mais jurídica do que política, né? Apesar de outros autores, por exemplo, Palau Taboada, considerarem que é um princípio ok, né? Não é um princípio que mereça grandes pompas. E aí, esse desenvolvimento aqui desses autores vai chegar à conclusão de que a progressividade é sim algo que deve ser algo desejável e que não é incompatível a previsão da progressividade com a característica de impostos reais, impostos sobre as coisas, de PVA, IPTU, né? E todo imposto não deixaria de ser pessoal e real ao mesmo tempo, porque quem é que vai ter que pagar não é o imóvel, né? Quem vai ter que pagar é o próprio sujeito de direito em razão do seu patrimônio. E ele não vai pagar com partes do imóvel, né? Ele vai pagar com dinheiro, né? Então, quem um imposto real, ele também é considerado um imposto pessoal, né? Ostenta a característica de imposto pessoal justamente pelo aspecto prático de quem paga é a pessoa. E essa diferenciação entre imposto real e imposto pessoal, ela mostra-se relativa. E aí, razão, né, por isso, tanto os impostos reais quanto como é o caso do IPTU, quanto os impostos pessoais, como é o caso do imposto de renda, eles deveriam ser orientados aqui pelo princípio da capacidade contributiva e também da progressividade. E aí outros autores também ressaltam a importância da progressividade nos impostos reais, apontado aqui pelo Dino Jarac e Valdez Costas, que a progressividade seria uma forma de alcançar uma menor concentração de propriedade dos bens, sendo um instrumento aqui para alcançar a justiça social e pela via pacífica dentro da ordem jurídica, né? Lógico, promovendo aqui uma redistribuição de renda, né? Talvez imposto incidindo sobre imóveis mais caros, um imposto mais caro para imóveis mais caros, para que pudesse utilizar esse dinheiro aí para melhorar as condições de vida de quem mora em lugares mais marginais, assim, né? Mais periféricos. E um fenômeno interessante que vale a pena destacar aqui é a subjetivação do direito do imposto real, né? Essa pessoalização, né? A gente tentar extrair a capacidade contributiva do imposto real, não por ser um imóvel, mas por ser uma pessoa que é dona desse imóvel, né? E modernamente, cada vez mais frequentemente tem sido colocada aqui essa subjetivação do imposto real. E aí tem o professor Juan Lapazza, ele considera que um imposto real ou um de produto, por exemplo, pode ser estabelecido de tal forma que sejam levadas em considerações as circunstâncias do sujeito passivo. Então, no texto constitucional não existe algo que vai vedar a subjetivação por uma emenda constitucional de um imposto real, como é o caso do IPTU, ou que também existe um princípio absoluto que confira aqui a quem quer que seja um direito subjetivo de somente ser tributado a alíquota progressiva diante de impostos pessoais. Então, vejam, ainda que a progressividade do IPTU seja aceitável, ainda que não existisse emenda, né, ainda que indiretamente, implicitamente esteja batendo nessa decisão do STF, com emenda a coisa muda completamente também, né? Com emenda não tem discussão, encerra a discussão. E o IPTU sim pode ser progressivo, justamente por causa dessa subjetivação do imposto real. Porque quem paga é a pessoa. E uma outra questão é que essa capacidade aqui de aprendizagem das normas constitucionais para captar essas mudanças doutrinárias, mudanças na realidade social, nas concepções de verdade, nas concepções de justiça fiscal, elas não podem ficar amarradas, engessadas por uma classificação doutrinária. Imposto real não admite progressividade, imposto pessoal admite progressividade. Quem disse isso, né? Quem disse isso? Por que tem que ser assim para sempre? E aí, ainda também de cientificidade duvidosa, como Cleverson coloca, essa questão, essa divisão doutrinária em relação a de impostos reais e impostos pessoais, né? Porque todo imposto vai incidir sobre a pessoa, né? Quem disse que o que é imposto real, né? Enfim, ele levanta aqui outras pessoas, o Jorge de Miranda, ele coloca que nenhuma imutabilidade de princípio, principiológica, poderia se opor à evolução do direito do Estado, assim, de forma absoluta. Não é porque o imposto real
tem essa concepção, né, que não deveria incidir sobre, não deveria ser progressivo, isso não pode se opor à própria evolução do Estado de Direito, nem à aplicação de um princípio que vai refletir de melhor forma as bases do Estado, dos fundamentos da República, né? E aí, essa questão colidiria caso esse princípio se opusesse, essa oposição ela se colidiria aqui fundamentalmente com o princípio republicano, o princípio da igualdade, né, de tratar, e o princípio da capacidade contributiva como decorrência do princípio da igualdade, né, criando aqui uma distorção no sistema da realização de justiça fiscal. E assim, os contribuintes com capacidade econômica mais baixa, né, sem a progressividade, eles acabariam se sujeitando a uma carga tributária mais elevada, né? Se um imposto fosse proporcional, seria uma alíquota lá de 3% ao ano, né, de um imóvel que custa 20 mil e de um imóvel que custaria 2 milhões. Então veja, essa proporcionalidade ela ostenta caráter regressivo, né? E aí fazer que não seja progressivo também é uma decisão de que você quer um sistema regressivo, né? Você não colocar um imposto progressivo, isso também diz muita coisa, né? O silêncio diz muita coisa. E aí sujeitaria essas pessoas a uma carga tributária maior do que a sua capacidade contributiva, quando a Constituição pretendeu justamente o oposto. E aí essa emenda, ela, segundo aqui o Cleve, e é uma parte muito importante, porque tem um caráter declarativo, né? Não tem nada, não constitui uma progressividade, apenas fala o óbvio, né? Que a progressividade é algo autorizado pela Constituição. Além disso, é algo que é exigido pela Constituição em realização aqui do corolário da justiça fiscal. E aí as cláusulas pétreas, antes de violadas, né, as pessoas que suscitaram a inconstitucionalidade dessa emenda, as cláusulas pétreas elas estão sendo cumpridas, elas estão sendo concretizadas, dada essa alteração mais do que necessária, mais do que urgente no regime jurídico do IPTU. E assim, o professor Carrasa, ele menciona que essa emenda constitucional ela não é nenhuma novidade, ela não redefiniu o alcance do IPTU, mas já explicitou o que já se continha na STF, na Constituição Federal, que o IPTU deve ser graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte, a qual, independente aqui da existência do plano diretor do município, revelaria-se com um próprio imóvel urbano, um próprio valor do imóvel urbano. E aí o professor Hugo de Brito também vai compartilhar e comungar dessa visão, falando que não vai existir na Constituição qualquer vedação ao emprego do princípio da capacidade contributiva em relação aos impostos reais, mas existe uma orientação contrária, existe uma orientação que a progressividade tem que ser aplicável aos impostos, né? Aí tem até aquela questão de você pegar o 145, vai estar escrito lá, sempre que possível os impostos deverão ter caráter pessoal e serão progressivos, né? Não é sempre que possível eles serão progressivos, os impostos deverão ser progressivos, sempre que possível eles terão caráter pessoal, né? Mas como não dá, né, eles vão ser progressivos, de qualquer forma, uma forma ou de outra. Então a progressividade é uma orientação para todos os impostos, né? E não existe essa vedação de progressividade para o imposto real. Além disso, se existisse essa vedação, ela não seria nenhuma cláusula pétrea, porque ela não seria um direito fundamental, né? Se existisse essa vedação de progressividade do IPTU, isso não é algo que traga garantias para o contribuinte, pelo contrário, é uma imposição, uma restrição aos direitos de propriedade do contribuinte. Isso não seria uma cláusula pétrea, então é, portanto, revogável, né? E uma última questão é que a progressividade, embora ela seja algum instrumento de realização do princípio da capacidade contributiva, ela também poderia ser utilizada como forma de desestimular a concentração de propriedade imobiliária, que seria uma função diversa da realizada pelo princípio da capacidade contributiva. Imóveis especulativos, né? Se comprar imóveis especulativos, poderia incidir para a progressividade. Eu acredito que
existe uma defesa, mas não tendo a enxergar que o STF aceita essa progressividade extrafiscal com base em fins especulativos, né? Mas talvez de forma extrafiscal, né? Talvez seja algo que deva ser desenvolvido, né? Porque a Constituição autoriza para o uso, para subutilização, não utilização, parcelamento, enfim. Aí vai depender do plano diretor. Eu não tenho repertório aqui jurídico para dizer se isso é viável ou não, né? Mas é sim um ponto de extrema importância, né? Tributar mais quem especula, né? E aí algumas respostas, e voltando para as perguntas iniciais, respondendo a consulta formulada para o Clemerson Cleve e Solon Sen pelo secretário de Finanças de Joinville, as alterações da emenda 29 são compatíveis com cláusulas pétreas, não só são compatíveis, mas concretizam as cláusulas pétreas dos direitos fundamentais do contribuinte e do sistema constitucional tributário. E não há aqui na Constituição algum princípio que vai reger de forma absoluta e que vai vedar a subjetivação por emenda constitucional de um imposto real, como é o caso do IPTU. Ou ainda que confira a quem quer que seja um direito subjetivo de somente ser tributado com alíquotas progressivas diante de impostos pessoais por uma interpretação distorcida no artigo 145, parágrafo 1º. E seria assim, outra pergunta, se seria possível a instituição de um IPTU progressivo em razão do valor do imóvel. Sim, desde que sejam observados os demais princípios constitucionais e as limitações de poder tributar, anterioridade, enfim, vai instituir imposto progressivo, beleza, mas só ano que vem, né? Tem que respeitar a anterioridade. Enfim, lei e retroatividade e outros princípios que limitam o poder constitucional de tributar. Perfeito?